Oi, gente, eu sou o Vitor, faço parte da equipe que vai abordar o tema modal aquaviário. Nossa equipe é composta pela Caterine, pelo Renan e por mim. Eu vou falar um pouquinho sobre as características desse modal. O modal aquaviário consiste nos transportes realizados sobre a água e ele tem três diferentes classificações: marítimo, que é quando ele é realizado sobre mares e oceanos; fluvial, que é quando é realizado sobre rios; e lacustre, que é quando o transporte é feito através de lagos e lagoas. Esse modal é muito utilizado para transporte de produtos e pessoas, e um dos principais motivos é seu baixo custo, né? Aliás, ele é o mais barato de todos os modais e é o mais indicado para transportes de grande tonelagem e longas distâncias. Esses baixos custos, eles auxiliam na melhoria do valor comercial do produto, deixando-os mais competitivos, uma vez que o custo de transporte possui influência no custo final do produto. O transporte marítimo é o principal e mais utilizado tipo de transporte no comércio internacional de cargas. Ele representa mais de 90% de tudo que é transportado ao redor do mundo. Esse tipo de transporte cobre o essencial das matérias-primas, como petróleo e seus derivados, carvão, minério de ferro, cereais, alumínio. No Brasil, há uma rede hidroviária de cerca de 22 mil quilômetros e representa cerca de 13 a 14% de toda a carga movimentada em nosso país, segundo o portal de infraestrutura do governo federal. Esse valor pode até parecer, essa porcentagem pode até parecer significativa, mas quando a gente compara com o modal rodoviário, por exemplo, que representa cerca de 60%, a gente vê ainda que é uma diferença bem grande, né? Apesar do Brasil ter um potencial grande de desenvolvimento do modal aquaviário, tanto no transporte marítimo quanto no de rios e lagos, devido à sua posição geográfica, né? A sua longa extensão de costa e devido aos nossos corpos hídricos não congelarem em nenhuma época do ano, enfim. A gente vai abordar com mais a fundo essa questão da infraestrutura nos tópicos mais adiante. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens do modal aquaviário no Brasil. Bom, dentre as vantagens está a capacidade de transportar grandes quantidades de mercadoria. O maior cargueiro do mundo pode carregar até 500 mil toneladas. Outra vantagem é que os navios podem percorrer longas distâncias e têm um baixo risco de avaria, de danificação na mercadoria. E por último, um baixo custo no carregamento destas. Bom, entre as vantagens está o longo tempo de trânsito. Por exemplo, uma viagem do Brasil até a China pode levar em torno de 45 dias. Outra desvantagem é a burocracia na documentação exigida para o transporte dessas mercadorias e também a necessidade de terminais especializados para embarque e desembarque das mercadorias. Por exemplo, o Porto de São Sebastião ele não consegue receber um navio tão grande quanto o Porto de Santos. E por último, o alto custo do seguro das cargas é algo impeditivo e desvantajoso para os transportadores aquaviários. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Eu passo a palavra agora para o Renan. Boa noite. Boa noite, meu nome é Renan e eu vou continuar falando sobre o modal hidroviário. Eu vou falar sobre as tendências e sobre a infraestrutura desse setor aqui no Brasil. Bom, o Brasil ele possui mais de 8.500 quilômetros de costas navegáveis e mais de 22 mil quilômetros de rede hidroviária. Porém, utiliza apenas 52% desse total, fazendo com que a participação desse modal seja de apenas 13% em relação aos outros. Países como os Estados Unidos, que têm uma rede hidroviária muito mais desenvolvida, chega a ter participação de 30% desse modal em relação aos outros, o que é extremamente benéfico, uma vez que para um mesmo trajeto e para um mesmo custo, o modal hidroviário carrega 8 vezes a carga do modal rodoviário, fazendo uma economia imensa quando se utiliza desse modal. Aqui no Brasil também temos vários portos, 34 portos públicos para carga e descarga de mercadoria, com destaque no Porto de Santos, que é o maior aqui do Brasil. A Fundação Dom Cabral fez um estudo no qual, para o modal hidroviário ter uma participação mais relevante, nos próximos 15 anos teríamos que ter um investimento de 600 bilhões de reais, para assim desenvolver as hidrovias para uma viagem segura de transporte de cargas. Segundo empresas do setor, em 1996 tínhamos apenas 2 navios que faziam o trajeto da costa norte à costa sul do Brasil. Hoje em dia temos mais de 120 embarcações para fazer esse trajeto.
A empresa Docinave da Vale do Rio Doce, ela começou a oferecer a partir de 2000 opções para quem gostaria de carregar cargas de alto valor agregado, uma vez em que o modal hidroviário era usualmente usado para transporte de commodities de baixo valor e de baixo valor agregado. Assim, mudando o conceito do modal como um todo, tendo uma utilização muito mais frequente do que tinha no começo dos anos 2000.